Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 9, versículo de 1 a 11. Quero refletir com os irmãos nessa noite. O Altíssimo Deus, justo juiz, reina perpetuamente. Nele confiaremos e cantaremos louvores. É a nossa reflexão de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os meus inimigos retrocedem, tropeçam e perecem diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações e destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos consumados estão, as suas ruínas são perpétuas. Arrastaste as tuas cidades e reduzistes a nada, até a sua memória pereceu. O Senhor reina perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com retidão, governará os povos com justiça. O Senhor é um refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparastes o que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, e anunciai entre os povos os teus feitos. Amém. Senhor, a sua palavra está diante de nós e nós lhe suplicamos, fale conosco e nos edifique, Senhor, nos fortaleça, Deus, abra os nossos ouvidos, prepara o nosso coração e no agir do seu Espírito esteja nos dando luz diante da sua palavra. Pai bendito, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos traga ao coração nessa noite um restabelecimento de uma verdade fundamental na nossa caminhada cristã: Tu és soberano. Ó Pai, que nós possamos estar, meu Pai, tendo a sua palavra edificada, Senhor, em nossos corações. E que nós possamos, Deus, não na minha força, no meu intelecto, mas confiado em Ti, nós dizemos isso, que nós possamos, ó Deus, ter a Sua palavra nos cortando nessa noite, e que nós possamos, ó Pai, ao sair daqui dizer: a palavra de Deus é maravilhosa. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amados irmãos, eu quero com o sermão de hoje, talvez restabelecer ou trazer de novo ao seu coração essa verdade absoluta: Deus é soberano. A ideia construída a partir desses versículos, por ora lidos, é essa: o Altíssimo Deus, que é justo juiz, reina perpetuamente, e nele nós confiaremos e cantaremos louvores. Quando nós falamos da soberania de Deus,
Talvez as pessoas, de modo impensado ou involuntário, elas podem dizer: eu sei que Deus é soberano. Mas a sua conduta de fé e o seu modo de vida não evidenciam uma confiança firme nessa soberania. Nós estamos certos de que temos um Deus criador, um Deus sustentador, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que, por Cristo Jesus, estabelece um Rei eterno que nunca terá fim o seu reinado, mas muitas vezes nós, diante das lutas e diante dos acontecimentos da vida, ficamos perdidos e desconfiantes dessa majestade. Eu quero, nessa noite, envolver o seu coração na majestade de Deus e dizer para você, através desse sermão, sobre o reino de Deus e o reinar de Deus. Eu e você, por muitas vezes somos envoltos por situações adversas e por muitos desafios nós ficamos às vezes com a nossa visão turva diante da majestade de Deus. Isso aconteceu também com Isaías. E o capítulo 6 de Isaías nos mostra essa verdade. Quando um acontecimento que traz fadiga, desconforto, que traz desconfiança, insegurança, medo ao povo de Deus, o profeta Isaías tem uma visão, talvez descrente, talvez sem saber qual o próximo passo. Isaías, ele olha para Deus, olha para o trono de Deus, e ele tem um consolo. A visão de Isaías lhe conforta, e o conforto que Isaías tem, a segurança restabelecida no coração de Isaías é a seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Nós precisamos, diante das adversidades, diante das lutas, quando não é mais possível ter o controle da situação, quando nós olhamos para o nosso redor e parece, por um momento, que as coisas perderam o prumo, nós precisamos voltar os nossos olhos para o trono de Deus, da graça, e nós veremos lá um rei que reina absolutamente, soberanamente, majestosamente, e que nada foge do seu controle. Josemar Bessa tem uma frase que nos chama a atenção a respeito do rei que está no trono e que nunca perderá a sua majestade. Ele disse: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Nós vivemos nesse período aflorado da política brasileira, em que um governante ou outro significava a fé posta em prática por uma nação. Irmãos, eu sou sincero, eu sou muito cético quanto à espiritualidade de um governo terreno. Sou muito cético. É muito difícil me convencer.
Eu leio a história, irmãos. E quando eu leio a história, nenhum reino que veio sobre a terra abalou a soberania de Deus. Mas essas eleições mostraram que muitos crentes, embora professassem com seus lábios a soberania de Deus, na prática, eles ficaram barateados, perdidos, e sem saber o rumo que teriam as suas vidas, e muitos deles ainda não retomaram a sua prática cristã, estão sentados no monturo, lamentando o que aconteceu. Salmo de número 47 revela o Deus majestoso que governa, que reina, e que jamais terá os alicerces do seu trono abalado. Salmo 47 diz: aplaudi com as mãos todos os povos e cantai com voz de triunfo. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele nos submeteu povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés, escolheu a nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Versículo 6 é o ápice do louvor à majestade, à sublimidade, à soberania de Deus. Ele repete enfaticamente: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai-lhe salmos de louvor. Deus reina sobre todas as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem como povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus, Ele é grandemente exaltado. Ele é Deus. Os príncipes da terra reinam porque Deus é soberano e rei sobre eles. Ele os subjuga. Ele reina. A instabilidade, a incerteza, a insegurança que o aqui e o agora produzem em nossos corações, podem ser uma tentação e por fim produzir um ataque à fé no Deus que reina absolutamente sobre todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, amado irmão: o único trono de Deus que corre risco de perder o governo dele é o trono do seu coração, e ele pode ser abalado por causa da sua incredulidade, não por causa da ausência de Deus em governar absolutamente todas as coisas. O pior inimigo da majestade de Deus no coração do crente é a incredulidade. E por muitas vezes nós colocamos a fé no que Deus faz, e quando há ausência de um feito de Deus, e que nós queremos medir como tem que ser, determinar como tem que acontecer, quando há ausência disso, perde o sentido, a majestade de Deus no nosso coração e o reinar dele sobre nossas vidas. Quantas vezes eu vejo crente que estava indo tudo bem, tudo certo, enquanto ele tinha o controle das coisas, a caminhada cristã dele era perfeita, mas quando ele perdeu o controle da situação, ele perdeu de vista quem Deus é, porque fatos aconteceram que não estavam caminhando segundo aquilo que ele queria. E a incredulidade muitas vezes ela é sutil, ela não é um grito alto que diz: saia do trono, Deus, do meu coração. Ela é sutil, quando nós colocamos a nossa fé em recursos humanos e confiamos nos nossos cavalos, no nosso braço, no nosso intelecto, no nosso governo, no nosso jeito, no nosso pressuposto, na nossa filosofia, na nossa ciência, na nossa economia. Então isso é sutil e destrona Deus do coração
do ser humano não abala o reino de Deus, mas te deixa perdido, sem saber para quem olhar e para onde caminhar. A pressão que o momento impõe sobre o pastor Everton, dizendo: pastor, o senhor precisa trazer uma palavra para o povo, o senhor precisa orientar o povo. A palavra é essa aqui, irmãos: Deus reina absolutamente, Ele é soberano. Ele é soberano, amados. Quero reafirmar, à luz desse texto, essa soberania, essa majestade de Deus. O texto de Salmo, capítulo 9, versículo 1 a 11, nos apresenta 4 divisões objetivas e claras. E eu quero olhar com os irmãos nessa noite essas divisões. Com a sua Bíblia aberta, olhe comigo, Salmo de número 11, Salmo de número 9, versículo 1 e 2, apresenta a primeira divisão. E a ideia que o salmista está nos apresentando é o seguinte: o Altíssimo Deus deve ser louvado. Versículo 1 e 2, o salmista está louvando a Deus, o Altíssimo. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É uma prática da manutenção, da confissão e da crença dos crentes, o louvor. O que nós cantamos? Diz muito sobre quem nós cremos. E talvez por cantar tanto sobre o homem, sobre o aqui, sobre o agora, o homem não tem mais a visão da majestade da soberania de Deus. Por isso que nós precisamos restabelecer em nossos lábios um louvor que é prático e que confessa esse governo, essa soberania. Em vez de cantar a sua vitória tem sabor de mel, precisamos cantar: tu és soberano. Em vez de cantar coisas sobre o homem, nós precisamos cantar sobre os atributos de Deus. E o salmista, ele nos apresenta nesses versículos, irmãos, essa ideia do louvor a Deus. Há uma turbulência envolta no Salmo de número 9. E em sua natureza, ele é um salmo de lamento. Mas como que é um salmo de lamento se começa com louvor? Porque em detrimento daquilo que estamos passando, Deus deve ser louvado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Paulo apresentando a abertura da sua carta ao jovem pastor Timóteo, antes das suas orientações, ele expressa algo sobre o louvor a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. O Deus eterno, invisível, não é esse Deus que nós cantamos. Não é um Deus gênio da lâmpada, irmãos. É um Deus que estabeleceu o seu trono e que reina absolutamente sobre tudo e sobre todas as coisas. Não há um milímetro sequer de toda a criação o qual Deus não diga: é meu. Alguns pontos no versículo 1 e 2 sobre esse louvor que o salmista expressa a Deus, que eu quero destacar. Primeiro, ele diz: eu te louvarei, Senhor, como? De todo o meu coração. E Deus, irmãos, não é um Deus que faz incursões no coração como se fosse a era medieval e navios fossem navegando, conquistando aos poucos. Deus, quando Ele vem reinar no nosso coração, Ele reina inteiramente em nossos corações. O Shema Israel já nos convida a uma prática
de confissão sobre o reinado de Deus em nossos corações. Eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. Quando Deus estabelece as suas leis, os seus mandamentos, Ele mesmo expressa: ao seu Deus somente prestarás culto e adorarás. Como? Todo o coração, todo o entendimento. Segundo, o salmista louva ao Senhor contando todas as suas maravilhas. Ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. Aqui nós estamos, irmãos, num contexto em que o próprio Davi está remontando a história do povo de Israel e vendo aquilo que Deus já tinha feito e operado no meio deles. Quanto mais você olha só para o problema, só para a luta, só para a dificuldade, e para de ver a obra de Deus na sua vida, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus operou, você é tentado de fato, ao invés de louvar, reclamar. Eu contarei todas as suas maravilhas. Eu tenho feito um exercício, eu aprendi isso com o pastor Witter, de tirar um momento do meu dia, na hora do almoço, ou de manhã quando eu acordar, e começar a lembrar de obras de Deus na minha vida. Eu não estou falando de forma subjetiva, irmãos, estou falando de forma objetiva. E eu começo a me lembrar daquilo que Deus fez, e eu deixo as que são mais próximas por último, para eu lembrar naquele momento de gratidão que eu tenho com meu Deus. Deus me salvou. Eu estive doente com 4 anos de idade e Deus, fui desenganado e Deus me manteve vivo, me deu vida, me deu saúde, me curou. Eu andei perdido, sem a instrução de um pai, e Deus foi o meu pai. Olha quantas bênçãos que eu vou vendo de Deus sobre a minha vida, as obras de Deus sobre a minha vida. E aí eu começo a lembrar das mais próximas. Bênção da paternidade, a maravilha de pastorear o rebanho de Cristo. Pequenos sinais da graça de Deus, quando os irmãos me mandam uma mensagem. Estava hoje mesmo pensando, a gente está mudando de lugar na congregação, não de bairro, no mesmo bairro, mas para um lugar mais amplo, melhor. Eu estava olhando a mão de Deus, a obra de Deus, as maravilhas do Senhor. E aí hoje eu paro para ver de novo, e eu estava cheio de expectativa. Vamos comprar um som, vamos fazer aquilo, vamos fazer outra coisa, e vamos melhorar. Pouco recurso, e de repente um amigo fala assim: eu vou dar tanto. O outro fala assim: eu vou dar R$500. São maravilhas de Deus. E ele diz: eu contarei todas as tuas maravilhas, no fato dele narrar para ele mesmo aquilo que Deus fez, e também dele proferir palavras exaltando Deus por aquilo que Deus fez. Ainda nesses 2 versículos ele vai dizer: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Um salmo davídico, nós precisamos logo nos remeter à volta da arca. Quando eles recuperam a arca volta para o seu devido lugar, e quando a arca está chegando, Davi, o rei, arranca as suas vestes reais e salta de alegria diante do Senhor, porque Deus restaurou. O relato de 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 ao 22. Nós vemos crentes, irmãos, que não conseguem proferir
frases de alegria, envoltos pela amargura da vida e endurecidos, porque nem tudo acontece como eles querem. Em ti me alegrarei. Se alegre no seu Deus, exalte o seu Deus, tenha prazer no Senhor, cante ao Senhor. Louvores no seu dia a dia, uma prática cristã muito preciosa, que os nossos pais, os mais antigos, eles faziam. Com um cantor cristão, sem recurso sonoro algum, eles abriam com suas famílias diariamente o cantor cristão e cantavam louvores no seu lar. Entoavam hinos. A vizinhança toda ouvia aqueles hinos. E aqueles hinos cantavam sobre Deus, sobre as maravilhas do Senhor. Imagine uma família reunida cantando: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. E a vizinhança ouvindo. O que Deus já fez? Que é isso? O segundo ponto que esse texto nos apresenta é essa ideia que o salmista traz do tribunal onde Deus é um justo juiz. Ele é exaltado. E esse trono estabelecido, olhe comigo, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, vou ler do versículo 1 ao 7, depois dessas coisas. Ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia! Aleluia, os irmãos sabem que significa o quê? Louvai a Deus, né? Louvor. Louvai a Deus. Uma voz que dizia: aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia! Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seres, todos os servos, vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E também ouvi uma voz como de que uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que diziam: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 7, a sublimidade do louvor: regozijemo-nos e exaltemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Um louvor à majestade, ao justo Deus que reina. A vida de um crente não pode ser seca de louvor, ela tem que ser encharcada de louvor. Nós temos que cantar com nossas crianças, nós temos que cantar com a nossa família, nós temos que exaltar o nosso Deus. Um tribunal montado, a visão de um rei, agora não é só de um trono, mas também de um tribunal. E aqui o salmista apresenta essas 3 ideias, irmãos. 3 ideias que o salmista apresenta. Primeiro, um rei que está no trono. Depois, ele apresenta no versículo de número 3 ao versículo 6, um juiz. E aí ele não coloca mais a figura de um trono, mas a figura de um tribunal. E por último, ele apresenta Deus como uma fortaleza. Olha o reino de Deus, perfeito. Ele não precisa constituir um STF, ele mesmo já o é. Ele faz o último julgamento. Ele não precisa de um parlamento, porque ele é um rei soberano.
E na economia de Deus, Ele estabelece o seu reinado sendo o rei, o juiz e a fortaleza. Quando nós analisamos e vemos no segundo momento o salmista mostrando a figura de um juiz e montando agora um tribunal, não somente um trono, ele coloca a ideia de que Deus, Ele é adorado como rei, mas também Ele deve ser louvado como um juiz justo. Versículo de número 3 ao versículo de número 6, nós vamos ver exatamente esse justo juiz e o seu feito. Esse justo juiz faz com que os inimigos do salmista pereçam. No primeiro momento, os meus inimigos retrocedem, tropeçam, perecem diante da tua face, o versículo 3 apresenta. Eu quero dizer uma coisa para vocês, isso pode soar na visão de um crente imaturo, como algo um pouco grotesco, mas é uma grande verdade. Os inimigos dos filhos de Deus são também os inimigos do próprio Deus. Está estabelecido isso aqui nesse texto, irmãos. Os inimigos dos filhos de Deus são inimigos do próprio Deus. Os meus inimigos retrocedem e tropeçam diante de tua face. Observe que Deus não está capacitando o salmista para vencer os seus inimigos, mas que a própria face do Deus poderoso, Rei, justo juiz, é que está fazendo os seus inimigos tropeçarem. Segundo, nós vamos observar é que quem defende o direito do salmista é o próprio Deus. Deus não montou um tribunal, chamou o salmista e ele, por sua vez, levou um advogado e ele vai defender a sua causa com seus argumentos. Senhor, eu fiz isso, aquilo outro. Deus mesmo. Versículo de número 4: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Eu aprendi com o Carlos Júnior uma frase que eu sempre lembro dela, sempre fico lembrando dela, quando alguma situação acontece e que eu sou tentado a me justificar. Eu que não tenho nada com aquilo, fico tentado a me justificar. A frase é a seguinte, irmãos: o justo não precisa se justificar. É mais ou menos aquilo que Deus está estabelecendo aqui para o salmista. Eu é que defendo o seu direito, eu é que defendo a sua causa. É um justo juiz que nós temos, que estabelece isso sobre nossas vidas. Quando os reis da terra se levantam, os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, versículo 2 de Salmo 2, e dizem: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Deus, Ele está tranquilo. E Ele mesmo defende a causa dos seus filhos e o direito dos seus filhos. É o próprio Deus que estabelece o direito e defende a causa do salmista. Terceiro, do versículo de número 3 ao versículo de número 6, nós aprendemos que Deus julga os ímpios, que são os inimigos do salmista, mas também julga ele. Walter McAllister tem uma reflexão sobre isso, ser julgado por Deus, e muitas pessoas argumentam assim: só quem pode me julgar é Deus. Só quem pode me julgar é Deus. O Walter McAllister, ele diz assim: as pessoas dizem, só Deus pode me julgar. E eu então as pergunto: isso não te assusta? A ideia de ter um Deus justo juiz, que não tem como achar brecha na sua lei, que não tem como dar voltinha, que não tem como suborná-lo. Um Deus que é justo, verdadeiro e reto.
Não te assusta o fato desse Deus ser o Deus que vai te julgar, irmão? Versículo de número 5 é uma resposta de Deus àqueles rebeldes que se rebelaram contra Deus e que estão gritando, dizendo: nós vamos destronar Deus. Ele repreende as nações, ele destrói os ímpios, e ele faz algo aqui que nos chama a atenção: ele apaga o seu nome para sempre. É como se Deus tivesse tirado todos os feitos e apagado os feitos da história daqueles que se levantaram contra o salmista e contra o povo de Deus. E de fato, irmãos, nós só sabemos da história daqueles que se levantaram contra o povo hebreu no Antigo Testamento aquilo que a própria Bíblia nos narra deles. Pouquíssimos documentos e narrativas apresentam a ideia dos outros reinados naquele tempo. Fragmentos de história que são insustentadas de um povo que subjugou o povo de Deus sem que o próprio Deus não tivesse levantado. Babilônios subjugaram e reinaram contra o povo de Deus por um tempo? Sim. Quem que levantou os babilônios? O próprio Deus em Abacuque vai nos apresentar essa ideia. Eu levanto os assírios, depois que os assírios cumprirem a minha disciplina sobre vocês, eu levanto os babilônios, e depois dos babilônios Deus levantou outros e outros povos. E por fim ele disse: eu é que sou soberano, eu é que coloco e tiro reis de tronos. Nós precisamos ter em mente que o justo juiz que reina, e é o rei que reina absolutamente, ele montou um tribunal, está montado o tribunal. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, tem um tribunal montado, e eu e você vamos ser julgados perante esse tribunal. Abra aí, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu, me vestistes, eu estive enfermo e me visitastes, foste preso e foste me ver. Então os justos perguntarão ao Senhor: quando é que te vimos com fome e te damos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te ver? E ao que ele responderá o rei: em verdade vos digo, quando fizeste um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então também dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, eu estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando que nós te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então ele responderá: em verdade te digo, ou vos digo, que todas as vezes que deixaste de fazer um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus julga os ímpios e os justos no mesmo trono.
Graças a Deus, que quando Deus olha para nós para nos julgar, Ele olha para nós sobre a lente de Cristo. Não vê pecadores impenitentes, mas vê pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quero caminhar para o fim, amados irmãos, observando com os irmãos agora no terceiro ponto, na terceira divisão que o Salmo nos apresenta, versículo de número 7 ao 8. Esse reino de Deus não é transitório e passageiro. O salmista diz, ele reina perpetuamente. Observe comigo, versículo de número 7. O salmista está expressando esse reinado de Deus e diz, o Senhor reina perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com retidão e governará os povos com justiça. O reino de Deus não é estável. O trono de Deus nunca esteve, não está e nunca estará correndo riscos. Diante do fato de uma possível guerra nuclear, diante do fato de um ataque da Rússia, de uma união com outros países, com bombas atômicas, que segundo os especialistas já podem destruir ou matar 5 bilhões de pessoas em 1 minuto. Nero, Hitler, Vladimir Putin, nenhum desses homens colocaram em risco o trono de Deus. A ideologia de gênero, os ataques à família, nada disso abala o reino de Deus. Olhe comigo rapidamente, Salmo capítulo 2, versículo 4. Quando tudo isso é levantado, é colocado em questão, é circulado nas mídias sociais, nas redes de televisões, quando há uma rebeldia, uma rebelião contra Deus, quando as pessoas queimam Bíblia, jogam Bíblia dentro do vaso, quando as pessoas perseguem padres, quando governos proíbem reuniões cristãs, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus não toma um Rivotril para não ficar perturbado, Deus não fica desesperado, Deus não deixa de dormir. Sabe o que Deus faz? Salmo capítulo 2, versículo 4, aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles, porque Ele é majestoso e nada tira o seu domínio, amados irmãos. Para de ficar perturbado com essas questões políticas, você vai perder sua fé, você vai ficar no meio do caminho, a igreja vai avançar e você vai ficar aí igual uma barata tonta. Volte os seus olhos para o Senhor soberano. Você fez sua parte, você votou, você estabeleceu princípios, ok, passou, acabou. Deus reina absolutamente, ponto final, acabou, passou. Nada abala o governo de Deus. Em último momento, o salmista expressa algo para os nossos corações, que é um bálsamo, porque Deus é soberano, rei, justo juiz, mas Ele não está aquém, Ele não está lá no seu trono e tudo aqui embaixo está explodindo, e Ele nem aí. Versículo de número 9 e 10 apresenta um rei majestoso e um justo juiz, que é misericordioso e ampara os seus. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Deus sabe que, embora Ele não se abale com nada disso que acontece aqui na terra, os seus filhos sofrem com um aparente avanço do mal.
A exemplo na história, Deus não foi destronado por Nero, mas muitos cristãos foram mortos pelo fio da sua espada. Hitler não destronou Deus, mas matou muitos inocentes crianças nas câmaras. A perseguição e a hostilidade aos cristãos nunca colocou o reino de Deus em risco ou sob ameaça, mas derramou muito sangue e derrama muito sangue ainda. Chega em casa e acesse um site chamado Portas Abertas. Eu estava lendo ele um pouquinho antes de vir para cá. Cristãos ainda continuam sendo mortos. Deus é soberano, mas cristãos continuam sendo mortos. Na Nicarágua, padres são presos, apanham por realizar missas. Nada disso abala o trono de Deus. Mas Deus sabe que os filhos dele sofrem diante dessas questões. Por isso ele apresenta como que um rei poderoso, majestoso, um justo juiz, mas também como um refúgio para os seus filhos. Eu sei, irmãos, que às vezes dói. Eu sei que às vezes você sofre, tem medo, fica triste, chora. Mas Deus, conforme o salmista relata no Salmo de número 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Deus é uma torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo e está seguro. Deus, Ele reina absolutamente, é um justo juiz, mas Ele não está apático quanto a todo mal. Em conclusão, o verso 11 nos apresenta um meio de graça para cristãos que se refugiam no Senhor, que mesmo diante de tantas notícias bombásticas, ruins, de tantas questões que nos envolvem e nos amedrontam, eles se refugiam no Senhor e eles têm um meio de graça. Qual é o meio de graça apresentado no versículo 11? Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. A música afirma e apresenta uma reação à palavra de Deus. A música ensina verdades e reafirma princípios. A música consola. A música renova o ânimo. Quando eu vou visitar alguém que, por exemplo, está passando por enfermidade, eu nunca saio de lá sem cantar um louvor. Abro o cantor cristão e canto um hino do cantor cristão. A música é um meio de graça que o Senhor apresenta ao seu povo para que esse venha reafirmar as verdades centrais apresentadas na Bíblia e, por sua vez, essas verdades, elas fortalecem a fé do crente na caminhada e reafirmam os princípios. É como quando se você cantasse, quando você canta, você estivesse pregando para o seu próprio coração verdades que você já ouviu, leu e agora talvez precisa reafirmá-las. Tem uma cena no filme Piratas do Caribe em que eles foram pegos e ali colocados na forca. É lógico que eu não vou nem arriscar a expressão em inglês e nem falar aqui
que eles cantam, a forma que eles cantam, mas eles estão na forca. Do outro lado, o navio que o dominou, o subjugou, e de repente começa uma voz bem fraquinha, cantando no fundo, um sussurro, uma cantiga. Porque é uma expressão de verdade, um consolo e uma afirmação de fé, a música. Quantos dos nossos irmãos, e o relato da história nos diz, que ao ser colocado a fio de espada, cantaram louvores. Sabe o que os crentes, quando eram pegos, jogados no Coliseu, para a diversão da plateia que estava ali à volta, começaram a fazer? Eles começaram a cantar louvores, e houve uma comoção na plateia. Então eu quero terminar cantando com os irmãos, exaltando o nosso Deus, que reina perpetuamente, é um justo juiz, é um Deus misericordioso e acolhe os seus filhos quando eles estão no meio de situações adversas, e eles podem desfrutar de graça, de refúgio, de segurança, e eles podem cantar ao Senhor, que estabeleceu o seu trono, que reina e que nunca perde o controle de nada. Deus não está aquém do sofrimento. Ele sabe que, embora nada disso venha a afetar o seu governo, os seus filhos sofrem. E por isso, Ele os acolhe, Ele os guarda, por isso Ele os sustenta. Por isso Deus olha para os seus filhos com misericórdia e não desampara nenhum que os busca, nenhum daqueles que o buscam. Então, amados irmãos, nós vamos cantar, exaltar o nosso Deus, que reina absolutamente. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento e terminar cantando e reafirmando a majestade, o reinado, a soberania, o governo de Deus.